Bom dia! Bom dia você que está aí esperando o nosso programa Mulheres de Fé em Ação. E aguarda, o programa hoje vai ser sensacional. Fica aí! E no programa de hoje estamos com elas, a nossa querida e amada psicóloga Valéria Queiroz. E estamos também aqui, abrilhantando também esse programa, Maísa Firme, que sempre aqui, esse é quarteto, é em trio, a gente sempre está aqui reunida para falar a palavra do Senhor. E vamos ter um tema, e o tema de hoje é sobre identidade. E vamos ler o texto? Em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 10, diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eita, que versículo maravilhoso, né, Valéria e Maísa? Muito lindo. Ele fala aqui que somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Valéria e Maísa, isso significa que se nós fomos criados para as boas obras, e esse programa é sobre identidade, então nós temos que aprender que eu preciso ter uma identificação. E Cristo está dizendo que eu me identifico com Ele, que nós somos filhos de Deus. E para sermos filhos, nós temos que andar em boas obras. Não é assim, Valéria? Exatamente. Você vê, não é, como essa palavra, esse texto que foi lido, ele fala exatamente isso, Adriane, que você está falando. Então, a gente tem que ter uma identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que é que eu vim fazer aqui, né? Para que Deus me chamou? Então, são perguntas que a gente tem que começar a fazer com a gente mesmo, né? E começar a responder essas perguntas. Se muitas vezes numa dessas perguntas eu não tenho uma resposta, eu tenho que começar a ver, e aí eu tenho que começar a descobrir. Tem que começar a ver quem foi que formou a gente, quem foi que nos formou. Né? O próprio Deus nos formou, né? E aí está dizendo que Ele nos formou para boas obras. Ele nos formou, somos parecidos com Ele preparou tudo para nós. Então, a princípio, nossa identidade principal em Deus é a perfeição de Deus, né, nas nossas vidas. Né? Mas o homem, né, nós, na humanidade, né, que na palavra de Deus diz, começamos a ter invenções, começamos a fazer outras coisas, a se desviar do que Deus preparou para nós. E Ele preparou coisas lindas, né? Perfeitas. Deus, na sua perfeição, Ele mostrou que criou o homem para ter boa vida, né? Ser bem vivido. Tudo que ele fez o melhor para nós, né? Você vê que quando a gente nasce, a gente... geralmente você tem ao seu lado uma família, não é? Para lhe orientar, lhe ajudar, a você crescer, a você se descobrir. Mesmo que aconteça de você não ter esse início de história bom, mas sempre Deus ele vai lhe caminhar para um caminho bom. É só a gente ter essa alerta de que quem nos fez foi Deus. A gente não pode perder isso de rota, né? A nossa rota tem que ser que é Cristo, porque muitas vezes, mesmo a gente nascendo com todo aquele ensinamento cristão, de que foi Deus quem nos criou, mas o mundo aqui fora, quando a gente vai ver o mundo ele chama muito, ele tira muito a gente do nosso caminho. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem muitas coisas no mundo, né? Muitas vozes, muita coisa que nos encantam, que o ser humano fica encantado. E desvia do caminho. Né? E desvia do caminho, esse caminho tão maravilhoso. E você vê que tem tantas pessoas, né? Em caminhos tão diferentes hoje. Hoje é muito difícil, hoje a situação ainda está pior, né? Valéria, uma definição simples sobre identidade é saber quem você é. Isso. A quem você pertence e para qual propósito você foi criado. Exatamente. E nós temos aqui 4 tópicos de identidade, o que a Bíblia ensina. Somos filhos de Deus,
nova criatura, escolhidos e santos, amados por Deus. Olha que coisa linda, né? Amados por Deus, ou seja, eu e você, todos nós somos amados de Deus. Jesus veio, ele cumpriu o seu papel, morreu, ressuscitou, para que nós fôssemos resgatar daquela comunhão. Que antes, no Velho Testamento, teria que haver alguns sacrifícios para que voltássemos à comunhão. E hoje nós temos livre acesso. E em quem nós temos nos identificado? Quem é a nossa referência hoje? Quem você tem como referência? Quem eu tenho como referência nessa vida aqui? É muito importante isso, né, Valéria e Maísa? Pra gente Muito entender importante. quem nós somos, né? A palavra de Deus é assim, nós somos semelhança de Deus. E Deus é amor, Deus é bondade, Deus é tudo isso. Mas muitas vezes nós nos desviamos do caminho e aí adquirimos coisas que não faz parte da nossa identidade. Né? Isso faz com que tenha muitas coisas na cabeça que a pessoa vai mudando no processo da vida, assim. E na Bíblia diz assim, né? Existem 2 caminhos, o caminho bom e o caminho mau, o caminho de vida e o caminho de morte. Aí na Bíblia diz mesmo assim, então escolhe, pois, a vida, escolhe o caminho da vida, escolhe o caminho que vai te levar para coisas boas. E a gente tem essa tendência das coisas más, porque o homem, nós nascemos no pecado. Né? Depois que perdemos essa conexão com Deus lá, né? O Adão e Eva lá, perdeu a conexão com Deus, o pecado entrou na humanidade e fez com que a gente sempre buscasse as coisas erradas. E por há isso, uma Maísa tendência, e Valéria, né? uma tendência. Por isso que ele fala aqui de um dos tópicos, nova criatura. Isso. Porque eu preciso mudar. Se eu fazia algo errado, se eu mentir, eu tenho que deixar de mentir. Então, são essas esferas de identidade parecido com Cristo para as boas obras. Porque é a mesma coisa, Valéria. É aquela questão de você falar algo e não viver algo. É você pregar algo e quando você convive com aquela pessoa, você vê que não tem nenhuma característica daquela convivência, daquilo que a pessoa está pregando. Então, eu preciso ter uma identificação, eu preciso ser uma nova criatura, não é isso? Verdade, a gente precisa, o nosso tempo, a gente se voltar para as coisas de Deus. Hoje, com as redes sociais, a gente vive mais nas redes sociais. Né? O Instagram é um grande meio hoje para muita gente vender seus produtos, vender as suas marcas, lojas. É um caminho maravilhoso, mas dentro dessa gama existe também o caminho errado. Né? As propagandas erradas de virtuosas que levam ao quê? As pessoas muitas vezes a se voltarem tanto para essas redes sociais de uma forma tal que o tempo para ler a palavra e para se conectar com as coisas de Deus ficam minúsculas ou muitas vezes nada. E aí é uma tendência de quê? De você se identificar com as pessoas das redes sociais. Não, e hoje em dia, Maísa e Valéria, o que é que acontece? A gente tem que se policiar, na verdade é isso. Porque tudo agora é através do celular. Tudo agora é o WhatsApp. As pessoas não ligam mais umas para as outras, elas mandam mensagens. É verdade. E aí, quando eu penso que não, quando eu digo, não, esse tempo aqui eu não vou pegar no celular, eu não vou olhar o WhatsApp, eu não vou ver Instagram, eu não vou ver redes sociais. Eu vou separar esse tempo aqui. E aí, quando você vai pegar no celular, aí a pessoa diz, menina, já faz 10 minutos que eu mando mensagem para você e você não me responde. Então, assim, as pessoas estão ultra comunicáveis agora. Elas querem que seja online. Eu falei, você responde. E não é bem assim, né, Valéria? E não é Nossa bem assim. vida continua, nós temos que trabalhar, temos que produzir. Pois é, e muitas vezes o que acontece, quando você não vê logo, muitas vezes a pessoa liga, dá um toque, que é para você ir olhar o celular, porque tem uma mensagem e a pessoa está querendo que você responda. Então, assim, veja, e se você não tiver esse policiamento de dizer assim, não, mas eu não vou olhar agora eu não vou olhar, agora eu estou fazendo outra coisa, eu estou
com atenção em outra coisa e eu não vou olhar redes sociais. Porque o problema é você olhar e aí você já fica para olhar outra, você já fica para olhar outra mensagem e quando vê, você perdeu um tempão só nas redes sociais. E aí a gente não tem tempo de quê? De manhã a gente fazer a nossa primeira conexão, quando você acorda de manhã, é com quem? É com Cristo. Não é? É você agradecer, meu Deus, muito obrigada, porque eu acordei, estou mais um dia aqui, acordei, estou olhando, estou vendo a vida, então você e agradecer ao Senhor. Mas tem gente que a primeira coisa que faz é o quê? Pega o celular e já vai olhar as mensagens que tem. E ali você já conecta ali já vai, você se levanta e você não deu o seu primeiro bom dia, que tem que ser para Deus. E a conexão vai perdendo, aconteceu com Deus, com os familiares, né? E até com sua identidade mesmo, né? Que a gente normalmente quer parecer com outras pessoas, acha que a vida das pessoas são melhores do que a nossa, né? Todo mundo passa por situação difícil, todo mundo passa por problemas, ninguém está sempre top, né? Então, por isso que é importante hoje a gente se voltar para nós mesmos, entender quem somos em Deus, quem somos em Cristo, né? A palavra foi dita que nós somos semelhança dele, nós somos criados como semelhanças de Deus. Deus é amor, Deus tem tudo para fazer nossa vida ser fiel, ser feliz, ser próspera. Na Bíblia diz isso, né? Que Ele deu isso para a gente, né? Então, mas só que a gente vai mudando a rota e as coisas vão ficando mais difíceis, né? E a gente vai se perdendo no caminho. E essa questão de identidade também passa por toda uma vida. Você, num momento, você é um adolescente, daqui a pouco você é uma pessoa que casou com outra pessoa, dali você já vai mudando algumas coisas para encaixar ali naquela nova família. Daqui a pouco vem filhos, aí você já muda algumas coisas para que a sua família seja abraçada ali com todo mundo, com as mentes separadas, cada um com o seu jeito de ser. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vá mudando no decorrer da vida, a forma da gente pensar. E hoje em dia, principalmente nessa questão das influências, né? O que está passando na internet, que a gente muita coisa as pessoas estão pegando para si. Então, como é importante você entender quem você é. Você é criatura amada de Deus, você é nação santa, geração eleita, você é o que Deus tem de melhor na vida. Então, dê uma olhadinha hoje, nessa manhã, e veja como você está hoje. Será que você se desviou do que você realmente é? Será que você ontem, quando era mais jovem, era alegre, era feliz, era uma pessoa espontânea? Hoje você é triste, você é fechada, você não fala com ninguém? Onde está? Onde você parou que realmente você olha assim, se identifica e diz, não, essa não sou eu. Então, esse programa é para a gente mostrar para vocês, para que vocês entendam que vocês precisam se voltar. E voltando para Deus, você se volta para a criação, para o começo de tudo. E a primeira coisa, né, é essencial, somos semelhanças de Cristo, né? Eu sou parecida com meu pai. Então, como é que meu pai age? Como é que meu pai faz? O que é que meu pai quer? Ele quer que eu ande em amor? Ele quer que eu ande em perdão? Sim. Então, é essa identificação que Deus espera de nós. Não é que a gente viva a vida de qualquer jeito. Nós estamos aqui nesse mundo com um propósito. Eu e você temos um propósito. Não é só quem tem um chamado ministerial, mas eu e você vamos prestar contas a Deus do que nós temos procurado, qual o tempo que a gente tem realmente, qual a intenção do nosso tempo para Deus ou para as coisas dessa vida. Então, fique aí, já a gente está de volta, não sai daí não, chama familiar, todo mundo para assistir esse programa. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Tá chegando o período mais animado do ano.
É tempo de caprichar no traje e ensaiar a comemoração. Preparar as delícias e correr pra torcida. Promoção Kit Copa. Compre R$1 e concorra a um home theater completo e uma TV de 60 polegadas. Porque na torcida junina favorito vai dar muito mais que gol e rojão. Vai dar festa! Estamos de volta e, claro, com o nosso café São Brás. Meu devocional começou de manhã, coloco lá na minha mesa, café quentinho, São Brás. Hoje é sábado, é um dia que você ou está trabalhando, ou está curtindo a família, ou está assistindo o nosso programa em outro horário. Mas eu quero lhe dizer, o Café São Brás, ele tem patrocinado o nosso programa e tem sido bênção na nossa vida. E tem alcançado a sua vida também. Então eu costumo dizer, eu vou abençoar quem está abençoando o reino. Então café é São Brás. E supermercado atacado favorito, viu? Eu sempre digo aqui, favorito, verdade. quer me encontrar, estou no favorito quase todo dia. Mas é isso, gente, voltando aqui, falando sobre identidade. E nós não poderíamos de falar, né, Valéria? Essa questão, e Maísa, de quem tem sido a nossa referência. Quem a gente tem seguido nessa vida. Outro dia, eu peguei, olhei minha rede social, eu disse, espera aí, deixa eu ver quem eu estou seguindo mesmo. Porque às vezes, no momento, aquela pessoa que você está seguindo até estava sendo coisas boas para você, edificando. Mas no meio do percurso se perdeu. Então essa pessoa não é para eu estar seguindo mais. E você vê, Valéria, 1 milhão de seguidores, 14, 15, e eu falo assim, meu Deus, o que é que essa pessoa está mostrando para outras? Como tem sido a sua vida? Mas será que aquilo é a vida como ela é? Ou aquilo ali é uma fantasia? É um artista que está por trás das câmeras. É né? verdade. Até isso a gente Um tem que artista, ver, né? né? Porque a vida como ela é, eu não acordo assim, né? Cheia de cachinho no cabelo, maquiada, eu não acordo. Eu acordo diferente daquilo que eu me apresento durante o dia. Verdade. Então, a referência nossa, como é que é? Olha, Valéria, Verdade. isso é tão sério. É muito sério, porque, veja bem, eu quando vou seguir alguém, eu estou seguindo eu tenho que perguntar, o que é que essa pessoa está acrescentando na minha vida? Porque eu sigo a Cristo. Então, essa pessoa, ela segue a Cristo, ela tem os mesmos valores que eu tenho, ela passa o quê para mim que me leva tanto a buscá-la, né? A estar sempre lá procurando saber quais são as novidades, o que é que essa pessoa está passando para mim. Então, é algo que muita gente tem se perdido. Adriane e Maísa, com certeza, porque eu vejo pessoas com 100 e tantos milhões de seguidores, assim, uma coisa exorbitante de milhões de pessoas seguindo alguém, e aí você pergunta, meu Deus, o que é que leva a uma pessoa ter tanto seguidor? Porque eu acho que o maior seguidor que devia ter todos os milhões e milhões é Jesus Cristo, e ele não tem. E aí a gente pergunta, por quê? Não é? Por quê? O que é que está acontecendo na nossa sociedade? O que é que a sociedade está buscando dessa vida? O que é que você está buscando da sua vida? Você já parou para pensar? O que é que você está buscando? Quais são os seus objetivos? Né? Porque eu fico perguntando, por que tantas pessoas, e pessoas muitas vezes, que estão sendo presas, e não estão sendo presas porque injustamente. Elas estão sendo presas porque elas cometeram realmente um delito. E o que é interessante, que até você está falando sobre seguidores, sobre influenciadores, né? Que não que não têm valores tão bons, né? Muitas vezes, né? E o interessante é que as pessoas ficam apoiando, né? Está preso, está com dificuldade, mas estão apoiando. Então, o que a gente diz sobre valores, né? O que a gente diz sobre quem somos nós, nossa identidade, né? O que tá dentro de nós que a gente pode acrescentar para ajudar o outro também. Que não é só nós, não é só a gente, né? Nós temos o outro para ajudar, o outro para o propósito, como você falou, né? Nós somos
pessoas que viemos com um propósito, né? E no decorrer da vida a gente, muitas vezes, vai se perdendo. E a gente se perdendo, aí vai querendo pegar até os valores dos outros, as coisas dos outros, para acrescentar na vida da gente que muitas vezes está tão vazia, né? Então, a esperança é aquele que faz com que você mude a rota e traz você para a sua verdadeira identidade é Cristo. É a palavra de Deus, é você entender que Ele é bom, né? Que Ele Jesus veio para o mundo para salvar o que havia perdido. E se você se sente perdida, se sente uma pessoa que não sabe quem você é no decorrer dessa sua vida, você está tão perdida, eu comecei assim, agora estou dessa forma, aconteceu várias coisas na nossa vida, na minha vida, e eu não sei quem eu sou hoje, né? Então, o que a gente fala nessa manhã é que você procure, né? Aquele que vai te dar a rota, aquele que vai te mostrar quem você é em Deus, né? E ele, no começo, a palavra está dizendo que ele veio para quem estava perdido. Ele veio para achar, ele veio para abraçar, ele veio para trazer para perto. Então, esse é o momento de entender que o Senhor está com você, que Deus está com você e que Ele pode mudar a sua vida e a sua história. E fazer com que você mostre quem você realmente é. Até eu queria abrir um parênteses aqui, né? A gente está falando que quando a gente fala no caminho, é através de quê que a gente vai descobrir esse caminho? É através da Bíblia. Da palavra. É através da palavra. E aí eu estava conversando com um pessoal amigo, falando até de algumas coisas que tem na Bíblia, eu falando. E aí uma pessoa disse assim, não, mas a Bíblia é muito ultrapassada, não é? São coisas que é muito antiga, ela não é uma palavra moderna, atual. E por isso que a gente não pode olhar para isso aí. Aí eu disse, não, a Bíblia nem é antiga e ela, ao contrário, ela se atualiza a cada dia. A Bíblia é altamente atualizada. Então, o que é que leva muita gente a não ler a palavra? É exatamente isso. É porque as pessoas acham que não, a Bíblia está passado. Não, passou, isso aí é tudo coisa antiga, essas coisas modernas. E, gente, não tem nada antigo. A palavra de Deus, ela é atualizadíssima. Agora, o que é que acontece com muita gente? Eu estou no pecado, eu estou no erro, e aí eu quero que eu não quero viver como Deus quer, eu quero viver como eu quero. Eu quero viver como eu quero. Então, eu digo que a Bíblia, ela está errada, não é? Por quê? Porque eu não quero a rota de Cristo, eu quero a minha rota, a rota de alguém que eu estou seguindo e que eu acho massa e que eu acho joia e que ele fala da palavra, porque tem muita gente falando da palavra e colocando coisas que verdadeiramente na palavra não existe, mas coloca-se. Né? Tem até Bíblias novas que estão fazendo e botando conteúdos que verdadeiramente não existem na palavra do Senhor. No original. Então, no original. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado quem a gente segue, gente. Tenham muito cuidado. Volte-se para Jesus, porque o seu seguidor não vai levar você para a glória. Não vai. Nenhum seguidor vai levar a gente para o céu. Certo? A nossa salvação é Cristo. Nenhum seguidor. Então, vamos ter muito cuidado e procure isso. Procure a sua identidade. Procure ver quem você é. Eu sou psicóloga e digo, muita gente que eu atendo, eu pergunto, me diga aí quem é você. Aí a pessoa diz assim, nem sabe. Agora você me pegou. Porque você sabe que, não, eu não paro para pensar. Realmente eu não sei. Entendeu? Essa pergunta que você pode deixar hoje, né? Então, a gente deixa para vocês essa pergunta hoje, né? Quem é você? O que é que você está fazendo aqui nessa terra? Qual é o seu propósito? Qual foi o propósito que Deus botou você aqui nessa terra? Porque cada um de nós tem. Se você está dizendo assim, não, eu não tenho propósito nenhum, não. Tem sim. É porque você ainda não descobriu. Mas que você tem, você tem. Porque quem lhe fez não foi o seu seguidor, a pessoa que você segue hoje. Foi Cristo quem lhe fez. Não é?
Nós estamos aqui porque Cristo quem nos fez. E o tempo que a gente passa aqui tudo é controlado por Ele. Não existe nada que saia do controle de Deus. Muitas vezes a gente até diz assim, Deus perdeu o controle? Perdeu não. Ele continua no controle. Então, para a gente se descobrir, eu preciso voltar essa rota. Peraí, por que eu sigo fulana? E por que quando eu olho para mim, eu digo, não, eu quero ser parecido com Maria, que eu sigo e acho maravilhoso. Mas por que você quer ser parecido com Maria? Será que você não pode arranjar seguidor para você? Porque realmente eu tenho que ser uma pessoa que eu gosto de mim e que as pessoas elas olhem para mim e queiram dizer assim, eu gosto demais de Valéria, porque Valéria é essa pessoa assim, assim, eu queria ser assim, nesse ponto dela, porque isso vai melhorar a minha autoestima, eu preciso essa coisa positiva aí que ela tem, porque isso vai me ajudar, essa fé que ela tem em Jesus, passa por dificuldades, mas está sempre feliz, alegre. Então são essas coisas que eu tenho que buscar, não é? E não as coisas que passam, que são passageiras. Por isso que é importante, né? E a palavra ela fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele fala lá na ceia, que é um momento onde o Senhor está reunido na mesa. Então, quando ele fala, examine-se, pois, a si mesmo, a gente tem o costume de examinar os outros e não se autoexaminar, se autoavaliar. Será que Deus está curtindo o que eu tenho feito? Será que Deus tem curtido o que eu estou assistindo? Será que Deus compartilharia as coisas que eu tenho vivido hoje? Será que Deus realmente curte? Porque essa é a pergunta hoje, nessa manhã. Por isso que nós temos que nos examinarmos a nós mesmos, porque é muito fácil eu examinar meus irmãos. Porque eu vou ver os erros dele, eu vou ver as características que eu não gosto. Mas a palavra do Senhor também diz assim, que tire primeiro o cisco do seu olho, para depois você tirar do seu irmão. Ele quer dizer assim, cuide primeiro da sua vida, olhe para você, porque a gente sempre tem algo para melhorar. E outra coisa, no caminho da vida, se você não prestar atenção às sinalizações, você vai entrar em atalhos que Deus não curte. E esses atalhos, eles podem levar à morte. Mas as coisas são tão superficiais na vida que a gente não analisa coisa por coisa. Porque uma vez eu disse assim, eu vou analisar, eu vou passar na peneira de novo as pessoas que eu estou seguindo. É tanto que eu tenho uns seguidores, mas eu sigo poucos. Porque, inclusive, depois desse programa, eu vou avaliar de novo se essas pessoas que eu tenho seguido, de fato, têm acrescentado algo na minha vida. Porque se não tiver, com certeza eu não quero como referência, porque eu não vou curtir e não vou compartilhar aquilo que é errado. E isso, a gente também faz parte da nossa identidade, porque eu vou me parecer com quem tem sido a minha referência. Eu às vezes até brinco, às vezes até na linguagem, quando você está com os irmãos, você começa a ter aquela linguagem que também não era da sua rota, da sua linguagem, mas a gente fica parecido. Então, esse programa é para nós nos examinarmos e para você também. Será que Deus tem curtido e compartilharia as coisas que têm tomado o nosso tempo? Então, aproveita o teu tempo. Nosso tempo aqui nessa terra é muito curto. A gente não sabe, eu costumo dizer que a gente não sabe a hora da fila. Quem está na fila para partir? Então, como partiremos? Será que partiremos para estar na glória? Então, a gente tem que se examinar. Não esquece disso. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela nos exorta nessa manhã. Quem tem sido a nossa referência? E o programa está acabando, né? Então, até sábado, se Deus quiser. Um beijo no coração. Tá chegando o período mais animado do ano. É tempo de caprichar no traje e ensaiar a comemoração. Preparar as delícias e correr pra torcida. Promoção Kit Copa. Compre R$1 e concorra a um home theater completo e uma TV de 60 polegadas. Porque na torcida junina favorito vai dar muito mais que gol e rojão. Vai dar festa!